Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, dia 17 de março, quinta-feira, eu tenho o privilégio de estar perto de você, através do programa A Voz do Pastor. Hoje celebramos a festa de um santo chamado São Patrício. Ele foi o grande evangelizador de um país chamado Irlanda, lá onde também nasceu a Legião de Maria, onde temos tantos legionários e legionárias na nossa região. São Patrício, ele nasceu na Inglaterra, entre os anos de 385 e 392. Nasceu numa família cristã, porém, só na adolescência passou a se interessar pela religião. Aos 16 anos, ele foi sequestrado por piratas irlandeses e foi levado para esse país, a Irlanda, e vendido como escravo. Ele viveu lá sofrendo a sua juventude, mas sempre procurava estar em oração com Deus. Dia e noite, quando ele podia, ele rezava. E assim ele dizia: nem a neve, nem o gelo, nem a chuva o prejudicavam. Quando ele pôde, ele foi para a França e lá ele começou a sua vida religiosa. Depois, por incrível que pareça, ele voltou para a Irlanda, onde ele tinha sido escravizado. E lá ele se tornou sacerdote e foi nomeado bispo. E este grande homem, ele acabou convertendo todo aquele país. Por isso que dizem que desde a empregada até o rei, São Patrício converteu para a fé católica. Até hoje, os irlandeses, eles quando celebram a festa de São Patrício, eles colocam um trevo de 3 folhas na sua roupa, em homenagem a ele, porque este santo, quando ele ia falar da Santíssima Trindade, ele mostrava aquela folha de trevo. Nós sabemos um só Deus em 3 pessoas. Vamos pedir a São Patrício também a paz no mundo, porque nós estamos precisando dessa paz, principalmente entre a Rússia e a Ucrânia. Mas todos temos o perigo e as consequências dessa guerra terrível que tanto sofrimento traz para a humanidade. Vamos agora meditar o evangelho de hoje, que é muito conhecido, Lucas 16, 19 a 31. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico, que se vestia com roupas finas e elegantes, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos,
No meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até ele, eles certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Querido irmão e querida irmã, nesse tempo da Quaresma, a palavra de Deus, ela sempre nos mostra o desejo de Deus. E o desejo de Deus é que tenhamos a solidariedade. Nós não vivamos na indiferença. Hoje, o mundo todo, nós estamos percebendo essa indiferença entre as pessoas. O pobre estava na porta do rico, mas mesmo assim ele não era capaz de sentir a dor, a necessidade do pobre, do doente, do marginalizado que estava tão perto, e assim tinha um muro entre os dois. Hoje estamos vivendo essa situação. A desigualdade é imensa na nossa sociedade e no nosso país. Recentemente saiu uma pesquisa mostrando os municípios mais ricos do Brasil e os mais pobres. E, para minha surpresa, dentre os 10 mais pobres, se não estou enganado, 8 estão aqui no Maranhão, né? Dos mais pobres do Brasil. Essa situação de pobreza que nós não podemos aceitar, mas nós podemos vencer, nós podemos superar, nós podemos fazer de tudo para que essa realidade não continue. Por isso que, como cristãos, nós somos chamados a repensar a educação. Só vamos mudar, só vamos sair dessa quando se melhora a qualidade da educação, que é uma parte na escola, outra parte na família, outra parte na igreja. Todos juntos é que poderemos formar pessoas sujeitas da sua própria vida, da história. O Papa Francisco dizia que a gente, para formar uma pessoa,
precisa de toda uma aldeia. É um provérbio africano. Para formar uma pessoa, precisa de uma aldeia toda para que a pessoa se torne realmente sujeito da sua própria vida. Que Deus Todo-Poderoso abençoe a você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.